Bora lá, questão 3. Qual é a massa de dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas de metano, considerando 80% de rendimento? Continua no passo a passo, mesmo já vendo que você tem o rendimento, a gente vai continuar no nosso passo a passo, que uma hora o rendimento vai aparecer. Montei a reação, balanceei a reação, agora a proporção molar da reação. Eu tenho 1 mol desse daqui, reagindo com 2 mol desse daqui, produzindo 1 mol do CO2 e 2 mol do H2O. Depois, correlacionar o que e de quem, qual substância e qual grandeza que a gente está usando. Estou falando de massa e é do CO2, então marquei uma estrelinha aqui no CO2 e vou colocar ele em massa. Na queima de 80 gramas do metano, então marquei uma estrelinha no metano e eu sei que eu também vou estar usando ele em massa. Vou reescrever essa primeira linha, só que com o CH4 em massa e com o CO2 em massa. Para passar ele para massa, a gente sabe que depende da massa molar de cada um, então a gente vai fazer aqui embaixo. Massa molar para o CO2, 2 vezes a massa do oxigênio, mais uma vez a massa do carbono, 32 mais 12, 44 gramas para cada mol de CO2. Massa molar do CH4, 4 vezes a massa do hidrogênio 4, uma vez a massa do carbono 12. Nenhum desses valores a gente precisa ter decorado, hein, galera? Se liga que isso daqui tudo vai estar ou na tabela periódica ou na própria questão quando a gente precisar desses valores. Então, 16 gramas a cada 1 mol de CH4, a gente tem 16 gramas. Então, se está participando 1 mol, está participando 16 gramas. Vou associar com o CO2. Então, eu vou reescrever esse 1 mol do CO2. 1 mol do CO2 pesa 44. Então, eu vou usar aqui 44 gramas. Da mesma forma que 1 mol produz 1 mol, 16 gramas produzem 44 gramas. O que a gente inventou? O exercício quer saber, com a queima de 80 gramas do metano, quanto que a gente produz de CO2, considerando 80% de rendimento. O que a gente tem que ter na cabeça para analisar isso? Quando é rendimento, a gente está questionando a quantidade de produto que a gente obteve. Então, como é quantidade de produto, eu vou fazer a conta normal e no final é que eu vou aplicar 80% disso. Lembra, porque quando for pureza, eu vou querer fazer a correção antes de chegar na regra de 3. Agora, como é rendimento, então, o que eu vou analisar? Se 16 gramas produzem 44, 100% vão reagir, 80 gramas, então, vão produzir X. X vai ser igual a 80 vezes o 44, dividido por 16, que dá exatamente 220 gramas de CO2. Só que, como eu falei, isso é considerando que a gente teria um 100% de rendimento. A gente sabe que na prática não tem como ter 100% de rendimento, toda reação vai ter uma perda associada ao processo. Alguma coisa aconteceu durante esse processo daqui que a gente não conseguiu produzir toda a quantidade que deveria ser produzida. A gente produziu, na real, 80% daquilo dali. Então, o que eu vou analisar? 220 gramas é associado ao nosso 100% de rendimento. Na prática, a gente só tem 80% de rendimento. Então, a quantidade exata que a gente vai produzir vai ser de 176 gramas de CO2. Fechado, galera. Vamos para 4 para ver um pouquinho de pureza também.